Quando chega a fase de seguir em frente, o cérebro e o coração voltam a trabalhar juntos. Depois de meses em alerta, o sistema nervoso entende: o perigo passou. Você já não está apenas sobrevivendo, está voltando a viver. Mas viver de novo não é apagar o passado, é dar a ele um novo lugar dentro de você. A lembrança não precisa desaparecer para deixar de dominar. O que muda é o modo como o corpo reage a ela. A cura, ou melhor, a integração emocional, acontece quando o que antes era ameaça começa a ser compreendido, quando o cérebro entende que aquela experiência já acabou e o corpo pode finalmente relaxar. Integração é quando a história ganha sentido e o aprendizado começa a ocupar o espaço que antes era só dor. Ela não acontece de uma vez, é um processo vivo, às vezes silencioso, às vezes intenso. Acontece quando você consegue olhar para trás sem ser engolida pelas sensações. Quando a lembrança continua existindo, mas já não dispara o mesmo alarme no corpo. É nesse ponto que você entende: o que aconteceu não me define, faz parte da minha história. Olhar para a história sem se perder nela é um dos sinais mais claros de que o recomeço está começando. Muita gente associa recomeço a mudar de cidade, encontrar outro amor, fazer algo grandioso. Mas o verdadeiro recomeço é mais silencioso. O recomeço não é um novo amor, é um novo olhar sobre si. É quando você se percebe diferente, mais consciente, mais inteira. É quando entende que pode escolher de outro jeito, que pode amar sem se abandonar. O recomeço é o tempo em que o coração se alinha com a consciência. O que um dia te feriu, hoje pode te ensinar a amar de um jeito mais maduro. E amar com consciência começa por você respeitar os seus limites, reconhecer suas necessidades e não se perder para caber em ninguém. Seguir em frente também envolve encontrar paz com o que aconteceu. Essa paz não vem de perdoar o outro, vem de assumir o que é seu e devolver o que não é. É um processo de autorresponsabilidade emocional. Reconhecer as suas escolhas, os seus limites, os seus silêncios, sem cair na culpa e sem se perder na dor. Quando você se mantém presa ao que o outro fez, o cérebro revive a cena como se ainda estivesse acontecendo. O corpo reage ao passado como se fosse presente. Quando você começa a olhar a história com consciência, a energia que antes ia para o ressentimento começa a voltar para você. E isso te devolve força. Não é sobre aprovar o que aconteceu, nem superar de um jeito forçado. É sobre reconhecer o que houve, compreender o que isso te ensinou e escolher não reviver o mesmo roteiro. Estar em paz não é esquecer, é saber que aquela história existiu, te marcou, mas agora não precisa te ferir. E às vezes só alcançamos esse ponto com um bom acompanhamento terapêutico. Existem dores que não se resolvem sozinhas. Precisam ser elaboradas, nomeadas e reprocessadas com segurança. Quando eu vivi o meu divórcio, também procurei suporte emocional. Foi o que me ajudou a entender minhas reações, reorganizar minha vida e dar novo sentido ao que eu estava vivendo. Hoje, meu trabalho está voltado justamente a oferecer esse apoio para quem quer viver o divórcio com mais consciência e menos sofrimento. A liberdade emocional nasce quando você entende que o poder de continuar está nas suas mãos, não nas mãos de quem te feriu. Na minha prática profissional, já acompanhei muitas pessoas que viveram esse processo. Cada uma a seu tempo, cada uma do seu jeito. Tem gente que passa anos sem conseguir olhar para as fotos do casamento. Sentem como se tivessem falhado. Mas com o tempo e o trabalho emocional, essas sensações vão mudando e chega o dia em que conseguem olhar para uma foto antiga, se emocionar, mas ficar em paz com o que passou.
A lembrança já não é ferida, mas sim uma parte da história. Tem gente que quer zerar a vida, como se fosse possível começar sem olhar para trás. Mas a vida não zera, ela se transforma. Com o tempo é possível perceber que não estão começando do zero, mas que é possível recomeçar de um lugar mais inteiro. Também já acompanhei quem tinha medo de amar de novo. Medo de confiar, de se entregar, de repetir padrões. Mas com o processo psicoterapêutico dá para curar essas feridas, fortalecer a autoestima e reconstruir a segurança emocional. No seu tempo, você se abre para novas histórias, sem carregar os fantasmas da relação antiga. E quando o amor volta, seja por alguém ou por si mesma, encontra um coração diferente, mais presente, mais lúcido, mais seguro, alguém que respeita os seus limites e sabe se cuidar. O fim é só um capítulo que se encerra e a sua história continua. Para quem tem filhos, chegar nessa fase é fundamental. Quando você começa a seguir em frente de verdade, eles percebem. Eles entendem que a vida mudou, que a família como existia antes não existe mais, mas que a família não acabou, ela se transformou. Mesmo no novo formato, a vida ainda tem muita coisa boa para ser vivida. Isso acontece muito pela sua postura, pela forma como você lida com o que passou e abraça o presente. Filhos aprendem menos com o que ouvem e mais com o que observam. Agora, eles já perceberam que a nova vida se estabilizou e começam a se reorganizar com você. É quando o seu exemplo fala muito mais alto do que qualquer explicação. Quando você fala do outro pai ou mãe de forma neutra, ensina respeito. Quando acolhe as suas próprias emoções, ensina coragem. Quando segue em frente, mostra que é possível recomeçar sem negar a própria história. O verdadeiro seguir em frente não é deixar de sentir, é sentir sem se perder. E isso protege os filhos. Ver que o amor entre pai e mãe pode ter mudado de forma, mas o amor e o cuidado com eles continua crescendo. Ver os pais reconstruindo a própria vida com verdade, responsabilidade emocional e presença é uma das heranças emocionais mais bonitas que uma criança pode receber. Quando você chega até aqui, o autocuidado muda de significado. Deixa de ser me curar da dor e passa a ser cuidar de quem eu estou me tornando. O foco já não é mais sobreviver, é florescer. A dor pede sobrevivência, o florescimento devolve a vida. É voltar a ter curiosidade, a fazer planos, a se reencontrar com o que te faz bem. Retomar projetos, investir no que te dá prazer, reconstruir o simples. Cozinhar, caminhar, dançar, rir de novo, se olhar no espelho com mais gentileza. A vida não volta a ser como era antes, mas pode se tornar algo ainda mais verdadeiro. Recomeçar é quando o futuro deixa de assustar e volta a inspirar. Vai ter dias que o passado volta à mente. E tudo bem. As memórias não vêm para te punir. Elas lembram o quanto você cresceu. O importante é reconhecer. Hoje você já não é a mesma pessoa que viveu aquilo. E essa é uma das maiores provas de cura. Seguir em frente é um ato de presença. Escolher viver com consciência, sem negar o que foi, mas sem se prender ao que já não é. O fim foi um capítulo, a história ainda é sua. E quanto mais você se apropria dessa história, mais leve ela se torna. O peso que machuca é quase sempre o que a gente tenta carregar sozinha. Seguir em frente não é esquecer, é integrar. Dar novo significado ao que aconteceu e permitir que a vida volte a ser sua. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa seguir com presença. Quando você chega nesse ponto, o passado deixa de ser prisão e se transforma em sabedoria. Você não recomeça do zero, recomeça de um lugar mais inteiro.
E talvez agora, olhando para trás, perceba que cada dor e cada silêncio estavam te preparando para viver com mais leveza, verdade e paz. E lembra, ninguém atravessa esse caminho sozinho. O acompanhamento profissional faz toda a diferença. Ter um espaço de escuta, participar de uma comunidade que entende o que você vive e ter acesso a informações de qualidade transformam dor em consciência e consciência em liberdade. Se essa jornada te trouxe mais clareza e leveza, guarda isso. O processo continua. A vida segue te convidando a viver com mais presença, consciência e verdade. E eu sigo aqui para te acompanhar nesse caminho. Conte comigo nessa jornada.